Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nossa aulinha de hoje é sobre medidas de comprimento. Você sabe o que é isso? Vamos assistir essa musiquinha bem animada e ver o que acontece nessa música, nessa historinha musical. Perceba! Eu salto, eu pulo alto, mas o muro é alto demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Eu salto, eu pulo alto, mas o muro é alto demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Fui buscar o meu banquinho pra subir em cima dele, mas o banco é muito baixo, é baixo demais. Fui buscar o meu banquinho pra subir em cima dele, mas o banco é muito baixo, é baixo demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Oi, 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 o banco é baixo demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Oi, 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 o banco é baixo demais. Fui buscar uma escadinha pra subir em cima dela, mas a escada é muito baixa, é baixa demais. Fui buscar uma escadinha pra subir em cima dela, mas a escada é muito baixa, é baixa demais. Fui buscar uma escadinha pra subir em cima dela, mas a escada é muito baixa, é baixa demais. Fui buscar uma escadinha pra subir em cima dela, mas a escada é muito baixa, é baixa demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Oi, 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 a escada é baixa demais. Ai, 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 o muro é alto demais. Oi, 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 a escada é baixa demais. Você viu, crianças? O muro era muito alto e as crianças baixinhas. Tentaram usar a cadeira, o banquinho, a escada e não conseguiram pegar a bola. Por quê? Porque o muro era muito alto. Isso é o comprimento do muro, que podemos medir também. Olha aí nessa imagem. Você percebe o que eles estão fazendo, essas pessoas? Ele está tirando a medida do muro, o pedreiro. O homem está tirando a medida do tecido, a costureira tirando a medida da roupa da moça. E as outras pessoas estão o quê? Medindo sua altura. Tá vendo como é importante a gente medir? Medir as coisas e objetos, pessoas também. Vamos aprender mais? Antigamente, não existiam instrumentos para medir o comprimento, a altura. Então, eles utilizavam partes do corpo. Observem aí nessa imagem. Eles utilizavam o palmo, que é o tamanho da mão. Utilizavam a polegada, que é o polegarzinho aí de vocês. Utilizavam os pés para medir e os passos. Vamos aprender mais e ver como é que se dava essa medição. Prestem atenção agora nessas próximas imagens. Olhem aí, as crianças estão medindo o tamanho da mesa, o comprimento da mesa. Então, eles estão utilizando o palmo. Eles juntam uma mão, um palmo do lado do outro, para poder o quê? Medir. Legal isso, né? Agora, a menina está o quê? Medindo o comprimento da sala. Mas que método ela está usando? Ela está utilizando espaços, está vendo aí
Um passo, 2 passos, 3 passos, até chegar ao final da sala. Muito legal, né? Essa experiência é joia. Você pode fazer em casa também. Começar a medir seu quarto, a sala, o terraço. Faça essa experiência. Muito boa essa técnica de medir com o corpo, com partes do corpo. Só que eles perceberam que não dava muito certo. Por que será? Porque as pessoas tinham tamanhos de mão, de polegar, de pés diferentes. Então, o quê? As medidas saíam erradas de algumas coisas. Então, eles criaram o quê? Os instrumentos para medir o comprimento, que hoje, observe aí direitinho, a trena, a régua e a fita métrica. Vamos ver como podemos utilizar esses instrumentos hoje? Preste atenção. Podemos usar a fita métrica ou a trena para medir o armário, o pedreiro para medir as paredes, a largura da porta. Nessa imagem, a costureira está medindo o tecido e o manequim, tirando as medidas do manequim. Já as crianças estão brincando de medir a altura uma das outras. Então, você já sabe, podemos utilizar a fita métrica ou a trena para tirar medidas, seja de pessoas ou de objetos. Vamos treinar mais um pouco? Agora, vamos observar essas imagens e fazer a comparação das medidas. Observe bem. Quem é mais baixo? A menina ou o menino? Isso, a menina é mais baixa. E agora, na outra imagem? Quem é mais alto? O menino ou a girafa? Isso mesmo, a girafa, parabéns! Agora, vamos observar esses 4 animais. O leão, o porquinho, a girafa e o passarinho. Qual deles é menor? Observe bem, perceba, quem é o menor animal aí? Isso, o passarinho é o menor animal. Legal, viu? Agora é com você. Observe direitinho e veja aí, quem é maior? O serrote, a vassoura, o pincel ou a tesoura? Pense direitinho. Isso, a vassoura é maior que todos eles aí. Muito bem, você aprendeu mesmo com a aulinha de hoje. Agora, a gente vai treinar. Você agora vai pôr em prática o que você aprendeu. Vamos lá? Agora chegou a hora da atividade, a hora melhor da aula. Você vai pôr em prática o que aprendeu. Você vai tirar a medida do seu corpo com a palma da sua mão. Primeiro vai desenhar a palma da sua mãozinha. Depois pedir a papai e a mamãe para recortar, tá certo? Tem que fazer várias palmas dessa aqui, tá bom? Essa é a da tia, você vai fazer a da sua. E o quê? Você vai deitar ou ficar como a menininha aí tá na imagem, em pé. E fazer a colagem na parede de várias palmas e saber qual é a sua altura em palmos, tá certo? Quantos palmos são precisos para poder saber sua altura? Vê que legal, uma experiência muito boa, né? E outra também, você pode comparar a palma da sua mão com a palma da mão de papai ou de mamãe, fazer o desenho da deles também. Você vai ver que é bem maior, é diferente o tamanho da mão deles, tá certo? Essa atividade é muito legal, você vai brincar e aprender ao mesmo tempo, tá certo? Não esqueça, quando você for fazer a medição do seu corpo, você vai tirar uma foto ou fazer um vídeo e mandar para o seu grupinho do WhatsApp da sua sala. Tia vai amar receber sua atividade. Você gostou? Olhem, eu amei passar a semana com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Tchau! Ainda estamos na pandemia. Se precisar sair, não esqueça de usar máscara. Se não puder higienizar suas mãos lavando
Leve seu álcool em gel e lembre de manter o distanciamento social. Fique em segurança e mantenha sua família em segurança também. Olá, aqui mais uma vez. Estão lembrados de mim? Professora Ana Lúcia Moraes. Estou aqui hoje para dar uma aulinha para o 5º ano. Cumprimento a todos os alunos do 5º ano pelo Facebook da Rádio Goiânia FM e pelo canal da Rádio Goiânia FM, certo? Para os ouvintes. Cumprimento também os senhores pais ou responsáveis e a todos os educadores que estão nos assistindo. O tema da nossa aula vai ser fração. O que é uma fração? Vocês sabem o que é fração? Olha o bonequinho aí com a interrogação. Fração. O que é fração? Estou esperando a dica. Vocês sabem? Ah, fração é o ato ou efeito do qual se divide. Então, fração é dividir. Se parte algo, é a parcela de um todo, é uma porção. Então, vamos entender um pouquinho isso? Dividir é a parte de um todo, é uma porção. Vamos ver mais um pouquinho para a gente poder compreender? O que é uma fração? Nós temos aí várias pizzas, certo? A primeira pizza, ela está dividida em 8 pedaços. Porém, ninguém comeu nenhum pedaço. Então, ela está inteira. Nós temos um inteiro, porque ela está inteira. Em fração, ela está representada por 8/8. Por que 8/8, tia? Porque foi dividida em 8 e ela ainda tem 8 pedaços. Ela está inteira. Então, 8/8. E a segunda fração? Nós temos a pizza partida em 8 pedaços, porém, vamos contar? Eu comi 1, 2, 3, 4. Tinha 8 pedaços e eu comi 4. Vejam como eu sou gulosa. Então, como foi que ficou essa fração? 4 pedaços que eu comi, 4/8. A parte de baixo da fração, que já já a gente vai ver o nome, é sempre o número que eu dividi, a quantidade que eu dividi. Eu não dividi a pizza em 8, então a parte de baixo, 8. E a parte de cima é a parte que eu peguei, que eu comi, certo? Que eu distribuí. Então, eu comi 4 fatias. Então, 4/8. A terceira pizza foi dividida em 4 fatias, certo? E dessas 4 fatias, eu comi 2. Se vocês observarem, ela é igual ao 4/8, então ela é equivalente. Porém, eu dividi em 4 e comi 2. Então, em fração, eu represento 2/4. Então, 4/8 aí seria igual a 2/4, porque elas são equivalentes. Se a gente olhar, tem a mesma quantidade de pizza. Porém, um eu dividi em 8 e comi 4. A outra eu dividi em 4 e comi 2. Mas comi a mesma quantidade, certo? De pizza. E a última pizza, eu dividi apenas em 2 pedaços. Eu peguei a metade da pizza, certo? Então, eu tenho 1/2. 1/2 quer dizer a metade. Vejam a primeira pizza, tia disse que era 1 inteiro, porque ela está inteira. A última pizza é 1/2, porque é a metade. É a metade da primeira. Mas se a gente olhar direitinho, eu comi a mesma quantidade de pizza, só que dividindo em fatias maiores e menores. Então, 4/8 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 1/2, certo? Então, vamos lembrar? O número de cima é a parte que eu comi, que eu peguei, que eu distribuí. O número de baixo é a parte que eu dividi. Em quantas fatias, em quantos pedaços eu dividi? Se eu pegar uma barrinha de chocolate, ela não vem toda dividida? Então, para eu saber a fração daquela barrinha de chocolate, eu vou contar primeiro quantos quadradinhos tem na barrinha de chocolate. Vai ser o número de baixo, que já já a gente vai ver o nome.
Os pedacinhos que eu comer vai ser o de cima. Digamos que a barrinha de chocolate tenha 20 quadradinhos. Então, embaixo vai ser 20. Eu comi 5. Então, 5 fica em cima, 20 fica embaixo. Digamos que ela tenha 8 quadradinhos. E eu comi 3. 3 fica em cima e o 8 fica embaixo. Em cima é sempre a parte que eu peguei. Embaixo, enquanto está dividido. Certo? Então, 3/8 do chocolate eu comi. Vamos ver o próximo? Termos da fração. Lembra que eu disse? A gente vai ver o nome da parte de cima e da parte de baixo. A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo, denominador. O numerador é sempre a parte que eu comi, que eu distribuí, que eu peguei. E o denominador é em quantas partes eu dividi aquela pizza, aquela maçã, aquele chocolate, a quantidade de brinquedos, a quantidade de bolinha de goodies, certo? Então, novamente, temos aí a pizza dividida em 2 pedaços. É a metade da pizza. 1/2 quer dizer metade, certo? Então, 1 é o numerador e 2 é o denominador. O numerador é a parte que eu comi, o denominador é a quantidade de fatias de pizza que foi dividida. No caso dessa imagem. Para quem está de casa, pode desenhar para poder entender quem está só da rádio e não está conseguindo ver a imagem, certo? E com objetos, como é que eu descubro a fração? Nós temos aí, olha, vários dados. Temos dados vermelhos. Quem está de casa só pela rádio escute as cores e as quantidades. Temos dados vermelhos, temos um dado branco e temos dados verdes. E temos 3 perguntas. Qual a fração que representa a quantidade de dados brancos neste total? Qual a fração que representa a quantidade de dados verdes neste total? E qual a fração que representa a quantidade de dados vermelhos neste total? Primeiro, eu tenho que ver quantos dados eu tenho ao todo. Tenho quantos? 3 com 1 com 4. Então, eu tenho 8 dados, não é isso? Então, o total é 8. Então, 8 é o quê? É o denominador. 8 vai ser o denominador das 3 frações, porque eu tenho 8 dados. Quantos dados brancos eu tenho? Eu tenho um dado branco. Então, olha, a fração representada pela quantidade de dados brancos é 1/8. A fração representada pela quantidade de dados vermelhos, quantos dados vermelhos eu tenho? 3. Quantos eu tenho no total? 8. 8 é o denominador e 3 é o numerador. 3/8. A fração representada pelos dados verdes, 4/8. Porque 8 é o total e 4 dados verdes é o que eu tenho. Certo? Vamos ver na próxima imagem. Fração dos números. 1/3 de 18. Às vezes, quando a gente vai fazer uma atividade avaliativa, aí tem uma situação, problema, aí diz assim, Daniel, ele tem 1/3 das 18 bolas de goodies que a mãe dele deu. Certo? A mãe dele deu 18, mas ele só ficou com 1/3. Quantas bolas de goodies Daniel tem? Então, para descobrir isso, você vai ter, lembre-se que a gente viu no início, fração é divisão, é repartir. Então, vai dividir 18 pelo denominador. 18 por 3. Porque você tem 1/3. O que quer dizer isso? Você dividiu 18 para 3 e você ficou apenas com uma parte das 3. Então, 18 dividido para 3 é igual a 6. Certo? Se fosse dividir essas bolinhas, essas 18 bolinhas de gude para 3 amigos, Daniel ia ficar com 6, José ia ficar com 6 e Joaquim ia ficar com 6. Cada um ia ficar com 1/3. Porque 1/3 de 18
é igual a 6. Certo? 1/2, a metade. 1/2 é a metade. Nunca esqueçam disso. Então, 1/2 de 16. Eu vou dividir 16 para quanto? Para 2. Certo? Então, 16 dividido para 2 é igual a 8. 1/4 de 20. 20 dividido para 4. Temos 4 crianças, certo? E temos 20 carrinhos. Vamos dividir os 20 carrinhos para 4 crianças. 20 dividido para 4, cada criança ficou com 5. Todas as vezes que eu falo de 1/4, quer dizer que eu peguei a quarta parte. Se eu pegar uma maçã e dividir em 4 pedaços e eu pegar só um para comer, eu comi 1/4 da maçã. Se eu pegar uma laranja, não tem gente que chupa a laranja cortando assim, em cruz? Dividir em 4 e eu pegar só um gomo daquele, um pedaço daquele, eu comi 1/4 da laranja. Certo? 1/4 é a quarta parte. Então, a quarta parte de 20, 20 dividido para 4 é igual a 5. Certo? E 2/3. Eita, tia, agora complicou. No numerador tem o número 2. O que é que eu vou fazer? Quer dizer que eu dividi os 18 para 3, mas eu fiquei com 2 partes. Certo? 2/3 está dividido para 3, que eu divido pelo denominador, mas eu fiquei com 2 partes. Então, primeiro eu divido 18 para 3, que dá quanto? 6. Mas eu não fiquei com 2 partes? Então, ó, 6 vezes 2, que é o numerador, 12. Então, 2/3 de 18, 2 partes, eu dividi para 3 e fiquei com 2. É igual a 12. Certo? Se fosse 2/4, eu iria dividir para 4 e depois iria multiplicar por 2. Certo? Revisando, o que é fração? Fração é a parte de um todo. Fração é divisão, fração é repartir, fração é uma porção. Certo? Dividindo em partes iguais. Quais os termos da fração? Numerador e denominador. O que representa cada termo da fração? O numerador representa a parte que eu peguei. O denominador, a parte que eu dividi. Como calcular a fração de um número? A tia acabou de explicar, não é? A gente divide o número pelo denominador. E se o numerador for maior que 1, a gente divide pelo denominador e depois multiplica pelo numerador. Certo? Agora é com você. Vou desafiar vocês. Faça um print dessa telinha e vocês vão fazer essa atividade e enviar para o WhatsApp da salinha de vocês, para a professora de vocês. As professoras que estão assistindo também poderão dar um print. Combinado? É muito importante vocês realizarem as atividades. A frequência de vocês depende da realização das atividades. Evaristo fez 120 bombons e ele deu 1/4 para a sua irmã. O nome da irmã dele é Gabi, ó. Quantos bombons Gabi ganhou? Então, ele dividiu e deu 1/4. 120 dividido por quanto? Lembrem-se aí, tá? Não vou dizer não, mas tá, a pista tá aí. Tia tá só lembrando, ó. Deu 1/4. Então, dividiu 120 para quantos? Vamos lá para o próximo probleminha. De 180 bexigas, 1/3 são de cor vermelha. O restante é de cor amarela. Quantas bexigas são vermelhas e quantas são amarelas? Então, tem 2 continhas aí para fazer. Primeiro, vocês vão descobrir quanto é 1/3. Vai dividir 180 por quanto? É 1/3 que vocês querem. Lembrem-se da aulinha. E depois, vão subtrair o resultado para poder descobrir quantas bolas amarelas são. Ok? Desafiando vocês, mandem a atividade
para a tia de vocês. Obrigada pela atenção, mas eu queria lembrar a vocês que a pandemia não acabou. Para sair de casa, use máscara. Troquem a máscara quando necessário. Lavem as mãos sempre que possível. Usem álcool 70, álcool gel. Lavar a mão com água e sabão, viu? Não é só com água, não. E se puder, fique em casa. Se proteja e proteja a sua família. Um beijo no coração e até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Fabiola e venho mostrar para vocês alguns problemas matemáticos, né? Hoje nós iremos fazer o nosso primeiro aulão e daí vamos iniciar a primeira questão para ver o nível de vocês, ok? Vamos ver a primeira questão que vai ser postada agora. Vamos ver, essa questão aí foi da Prova Brasil de 2011, falando em reta numérica. Então, antes de a gente iniciar, vamos pensar o seguinte. Vamos relembrar os números inteiros, né? Quem lembra que os números inteiros, ele vem do infinito negativo até o infinito positivo. Então, se a gente observar, nós temos essa reta, onde se diz, na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro menos 7. A pergunta é, nesta reta, o ponto corresponde ao inteiro 0 estará. Então, vamos ver. Observe aqui no quadro que eu coloquei, né? Nós temos essa reta numérica, onde no ponto E nós temos menos 9, no ponto F nós temos menos 7. Então, se a gente observar, entre menos 9 e menos 7, nós teremos o número menos 8. Então, se a gente observar aqui, menos 7, aí vai descendo, menos 6. No caso, esse G será menos 5, ok? Menos 4, então aqui seria menos 3. Observem que está indo de 2 em 2, ok? Menos 3, menos 2, esse será menos 1. Depois do menos 1 será o 0. E, possivelmente, aqui 1. Então, vamos voltar à pergunta. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará. Logicamente, o 0 está aqui entre o I e o J. Então, a alternativa que nós marcaríamos seria a letra C, entre os pontos I e J. Pronto. Na questão 2, da Prova Brasil 2013. Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas, distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Qual a distância entre a quinta árvore e a porteira? Observe que nós temos 5 árvores, né? A porteira ela começa no número 0. A primeira árvore, 3. Então, se observar, é uma distância de 3, ok? A segunda árvore mais 3. A terceira, a quarta, a quinta será de 3 em 3. Então, se a gente observar, vai ser 0, 3, 6, 9, 12. A quinta árvore será 15. Então, como a pergunta é entre a quinta árvore e a porteira, então, 15, que será a última, menos 0. Então, a resposta dessa questão será a letra A, 15 metros. Vamos à terceira questão. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, vamos lembrar. Os números inteiros, todo mundo sabe que tem os positivos e negativos, né? Então, tem essa tabela, onde ocorre a primeira vez, mais 17 metros, segunda, menos 8 e assim sucessivamente. E a pergunta é, após Cíntia acionar o controle pela 6ª vez, a distância entre ela e o carrinho era D. Então, veja, para facilitar o processo, nós vamos pensar o seguinte, vamos separar os positivos e vamos separar os números negativos. Então, como eu fiz aqui, os positivos, 17, 13, 4, 7,
os negativos 8 e 22. Então, se a gente pensar em dinheiro, as coisas ficam mais facilitadas. Então, vamos pensar o seguinte. O positivo é o que você tem. O negativo é o que você deve. Então, observe que nesses cálculos aqui é o que você tem. O negativo é o que você deve. Então, vamos fazer o cálculo na soma. 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 com mais 7, 21. 2, 3, 4. Então, 41 é o positivo, é o que você tem. O negativo, eu devo 8 e devo 22. Eu vou ficar devendo 30. Joia? Então, a partir daí, vamos fazer o resultado final. No caso, vamos fazer o 41, você pode colocar eu vou colocar o positivo, mas você pode deixar sem sinal, que é a mesma coisa, né? Então, você pode fazer 41 menos 30. Então, se você tem R$41 e está devendo 30, quanto você vai ficar? 11. Então, esse 11, você pode deixá-lo assim, como pode vir com sinal positivo. É a mesma coisa. Então, vamos ver as alternativas. Letra A, menos 11. Letra B, 11. C, menos 27. E D, 27. Então, a alternativa é a letra B de bola, ok? Vamos ver essa questão 5 do concurso público, né? Vamos ver lá. O preço de uma centrífuga de roupas era de R$390 à vista. Juliana comprou em 5 prestações de R$95. Quanto Juliana pagou de acréscimo pela centrífuga de roupas? Observe que ela pagou em 5 prestações de 95. Então, vamos ver logo quanto é que ela pagou, né? Vamos lá. 95 vezes 5. Ok? 5 vezes 5, 25, mais 2. 5 vezes 9, dá 45. Com mais 2, 47. Então, ela pagou as 5 prestações, deu 475. Mas só que à vista era R$390. Então, ela pagou um monte, né? Então, agora a pergunta. Quanto Juliana pagou de acréscimo pela centrífuga de roupas? Claro, se ela pagou 475 e à vista era 390, para saber a diferença, vamos ter que fazer um cálculozinho aqui básico. Não é? Vamos lá? 5 menos 0, 5. Nós temos 7, não posso tirar 9. Fizemos 17. 17 tira 9, 8. Ok? No caso aqui vai ficar 4 menos 4, porque a gente desceu, 0. Então ela pagou de acréscimo R$85. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. 390 com mais 85. Tem que dar o valor 475. 0 mais 5, 5. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 3, 4. Então, a prova que a gente fez está certa. Significa que ela pagou de acréscimo R$85, que é a alternativa A. Vamos lá, gente. A sexta questão também foi da prova Brasil. Vamos lá. O número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,002. Muita gente se complica na parte de adição, subtração dos números decimais. Observe que 5 é um número inteiro e os demais não são inteiros, são números decimais, ok? Então, para a gente fazer esse cálculo é muito simples. Observe, nós temos 5, então, ele é um número inteiro, então eu posso escrever assim, 5,0. Fica mais fácil para vocês não errarem, certo? Lembrando que adição e subtração é sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, o próximo número é 0,06. Então, tem que colocar ele aqui, certo? Não pode errar a posição da vírgula. Se errar, errou tudo. E a próxima, 0,002. Pronto. Vamos adicionar isso aqui, ok? Tem gente que gosta de completar, para não se atrapalhar. Colocando aqui, todas as casas decimais. Não é? Então, daí, você pode somar. Aqui vai dar o quê? 2, 6, não é isso? 0 e 5. Então, a resposta dá 5,062. Ok? Não tem como errar isso aqui. Agora, tem muita gente que erra.
Então, a alternativa que a gente vai encontrar, 5,062, será a letra D. Ok? Pronto, gente. Um abraço em todos, certo? E espero que tenham gostado. E não esquecer dos protocolos, né? Usar máscara, o álcool na mãozinha, ok? Um beijo em todos eles. Tchau, tchau.